O Canadá é um país muito desenvolvido, possuindo os maiores índices de desenvolvimento humano (IDH) do mundo, que é 0,961. Mesmo assim, a economia do Canadá é bastante dependente da economia estadunidense, pois trata-se de uma economia de serviços. No Canadá, a taxa de natalidade é mais ou menos 1.000 pessoas por ano, que equivale a 10,3% de nascimentos. A taxa de natalidade, geralmente, ela é um fator muito denominante na determinação da taxa do crescimento populacional, pois depende tanto do nível de fertilidade quanto da estrutura etária da população. Em 2017, a taxa de mortalidade do Canadá foi de 8,7%. Essa entrada fornece o número anual médio de mortes durante o ano por 1.000 habitantes no meio do ano, também conhecido como taxa bruta de mortalidade. A taxa de mortalidade, ela indica um número aproximado de quantas pessoas estão em situação de mortalidade no país. A taxa de emprego no Canadá caiu para 5,7% em dezembro, segundo estatísticas do Canadá, em Ottawa, o menor da atual série de dados iniciadas em 1976. O número de empregos aumentou em 78,6 mil, superando as expectativas e elevando o salário anual. Esse é o melhor aumento anual desde 2002. A economia mostrou uma resistência inesperada quando o ano de 2017 chegou ao fim, com o número indicando uma diminuição rápida da folga no mercado de trabalho, que pode acelerar o ritmo esperado dos aumentos da taxa de juros pelo Banco do Canadá. Desde setembro, o Canadá acelerou empregos no mercado de trabalho. Esse foi o maior ganho em um semestre desde pelo menos 1976. A educação do Canadá é diferente da do Brasil, pois ele não possui um Ministério da Educação. Desse modo, cada província tem autonomia para criar suas próprias diretrizes educacionais. Mesmo assim, há políticas públicas muito rigorosas, inclusivas para valorizar a educação, como, por exemplo, vultosos investimentos para os anos iniciais, subsídios para uma educação amparada pelas novas tecnologias ou a destinação anual para a escola de $4.000 canadenses por aluno proveniente de uma família de refugiados que não fala inglês nem francês. Os índices da educação do Canadá, de fato, impressionam. A taxa de alfabetização é de 99%, tanto para homens quanto para mulheres. 86% da população possui diploma de segundo grau e mais da metade da população com diploma de nível pós-médio, seja em uma universidade, em um college, uma instituição parecida em concursos técnicos aqui no Brasil. No Canadá, não existe somente um sistema de saúde, e sim um sistema de saúde para cada província ou território. A Lei de Saúde canadense garantiu que os serviços médicos e hospitalares essenciais são pagos pelo governo. Serviços de aborto não são igualmente acessíveis em todo o país, ou seja, somente algumas províncias cobrem os custos para esse procedimento. Em 2014, o governo canadense investiu 18,77% do dinheiro público em saúde. O Canadá é um destino ótimo para quem procura diversão e lazer. Se você procura diversão nas alturas, então atravessar a Capilano pode ser perfeito. Agora vamos falar sobre a cultura do Canadá, um país bilíngue com falantes do inglês e francês. O Canadá traz cidadãos de todo o mundo por possuir um processo mais amigável em comparação a outros países desenvolvidos. A maior parte da população canadense é cristã, sendo 43% católicas romanas e 38% protestantes. Mas com a miscigenação é uma realidade, há também canadenses ateus e islamitas. Não se engane ao imaginar que o Canadá só tem esporte de neve. Os canadenses encaram a atividade física como parte integrante de uma vida saudável, nem que para isso eles tenham que enfrentar ventos cortantes e temperaturas abaixo de zero. As cidades são preparadas para esse hábito com suas ciclovias, parques, quadras e campos públicos. Independentemente da época do ano e da região, você sempre vai ver pessoas se exercitando por aí. Mas apesar da vida eclética, é inevitável a preferência pelo hockey, esporte oficial que nasceu no Canadá, principalmente sábados, onde a atenção se volta para os jogos de
Índice Econômico da Angola. PIB, taxa de crescimento anual, 0,1 referente 2019. Taxa de desemprego, 30,7. Taxa de inflação, 16,08. Taxa de inflação mensal, 1,38. Taxa de juros, 15,5. Balança comercial, 5.920. Transações correntes, 1.894. Transações correntes por cento PIB, 7. Dívida pública por cento PIB, 80,5. Saldo orçamental por cento PIB, 2,8. Confiança do empresário, 5. Imposto das empresas, 10. A taxa de natalidade na Angola é 36,6 nascimentos por 1.000 habitantes, estatísticas de 2016. A taxa de mortalidade na Angola, desde 2000, é 25,1, um nível muito alto. Em 2017, desceu para 9,2. Segundo o estudo, o país, cuja última estimativa aponta para cerca de 28 milhões de habitantes, tem uma população economicamente ativa, que integra empregados e desempregados com 15 ou mais anos de idade, estimada em 12.749.140 de pessoas, sendo 6.104.537 homens e 6.644.603 mulheres. A diretoria adjunta do INE, Ana Paula Machado, uma das coordenadoras do relatório, refere que a taxa de desemprego na área rural é de 75,7% e na área urbana de 53,5%, apresentando uma diferença de 22,2 pontos percentuais. Os setores da agricultura, pecuária, caça, floresta e pescas são os com maior número de pessoas empregados, com 4.148.682, o que representa cerca de 46%, seguido dos setores dos serviços, com 43,3%, e indústria, construção, energia e água, com 8,1%. A taxa de desemprego em Angola cresceu 8,8% nos últimos 2 anos, atingindo 28,8% a população ativa, indica um estudo no mais recente inquérito sobre despesas, receitas e empregos em Angola, IDRE-A, no Instituto Nacional de Estatística, INE, angolano. Segundo o relatório divulgado na página do INE, o desemprego atinge 3.675.819 das 14.735.487 pessoas em idade ativa, da quais apenas 9.073.321 trabalham, com o estudo a incidir sobre o período de maio de 2018 a janeiro deste ano. Dados comparados com os resultados divulgados referentes aos anos 2015 e 2016. Em Angola, 22% das crianças de idade escolar encontram-se fora do sistema de ensino. O Unicef tem apoiado o governo da Angola na definição e implementação de políticas estratégicas para assegurar que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade ao longo de sua vida. O Unicef apoia a realização de vários estudos que permitam a tomada de decisões informadas, nomeadamente sobre as barreiras à educação em alguns subsistemas de educação, como pré-escolar, primário e primeiro ciclo de ensino secundário. Estes estudos servem como fundamento na criação e melhoria dos programas de educação que visam aumentar o acesso à permanência das crianças no sistema de ensino, bem como reduzir o abandono escolar. Os casos de violência, homicídio e suicídio têm crescido de modo assustador na Angola. Portanto, esta situação merecerá uma resposta adequada no âmbito da prevenção e tratamento da saúde mental.
através da primeira Estratégia Nacional de Saúde Mental. Precisamos criar condições para melhor prevenir e tratar os transtornos mentais, bem como reduzir a mortalidade e morbilidade das pessoas com problemas mentais. Por conseguinte, uma estratégia de saúde mental abrangente e envolvente é fundamental para a saúde e bem-estar da nossa população. A saúde mental tem impacto crítico no desenvolvimento econômico e no bem-estar das pessoas. Todavia, os sistemas de saúde continuarão a não responder adequadamente o fardo das perturbações mentais. Cerca de 76% a 85% das pessoas com perturbações mentais nos países. O lazer em Angola é bem rico do ponto de vista da diversidade. Você poderá conhecer alguns locais de proteção ambiental, diversas boates, bares e restaurantes. Além disso, há diversas opções culturais, como o Museu da Escravatura, a Fortaleza de São Pedro da Barra, entre outras. Uma opção de lazer é a Baía de Luanda. É um acidente geográfico, localizado em frente à cidade de Luanda. A riqueza cultural de Angola manifesta-se em diferentes áreas. No artesanato destaca-se a variedade de materiais utilizados através de estátuas em madeira, instrumentos musicais e máscara para dançar em rituais, objetos de uso comuns, ricamente ornamentados, pinturas a óleo e areia. É comprovada a qualidade artística angolana. Patente em museus, galerias de artes e feiras. Associado a festas tradicionais promovidas por etnias locais, está também um grande valor cultural. A presença constante da dança no cotidiano é produto de um contexto cultural apelativo para a interiorização de estruturas rítmicas, desde cedo, iniciando pelo estreito contato da criança com os movimentos da mãe, às costas da qual é transportada. Esta ligação é fortalecida através da participação dos jovens nas diferentes celebrações sociais. Os jovens são os que mais se envolvem, onde a dança se revela determinante, enquanto fator de integração é a preservação da identidade e do sentimento comunitário. Neste particular, destaca-se algumas festas típicas em Angola: a Festa do Mar, o Carnaval e a Festa da Nossa Senhora de Muxima.